Estamos vivendo a era dos influenciadores digitais. E quem tem sido a nossa verdadeira referência? Eu sou a Stephanie. E eu sou a Kátia. E esse é o podcast Firmadas na Verdade. E nós estaremos aqui compartilhando algumas reflexões e experiências na vida com Jesus. Estamos vivendo numa era onde a gente tem influenciador para tudo quanto é área. Temos influenciadores de moda, temos influenciadores de lifestyle. Não falta influência. O que a gente tem visto hoje é que muitas pessoas elas têm depositado a referência dela nessas pessoas, né? Nesses famosos que ditam as regras, ditam os gostos, os estilos. Mas as pessoas acabam se perdendo nisso e trazem para sua vida aquilo que as pessoas ditam. E principalmente para aquelas que se dizem cristãs, o quanto isso tem gerado de impacto, sabe? O quanto isso tem prejudicado a fé. E isso é um dos temas que a gente quer conversar nesse episódio, porque nós temos visto que, infelizmente, esses influenciadores, ao invés de somar, né, de ser algo a mais, têm determinado como nós temos que ser. Muitas vezes a gente coloca o peso nessas pessoas daquilo que nós temos que fazer. Isso também tem muito a ver com o que a gente falou no outro episódio, no primeiro episódio. Se você não ouviu ainda, dá uma olhada no que a gente gravou anteriormente. Eu tenho certeza que vai somar também para você. A gente vê que os influenciadores, eles têm tomado um lugar diferente na vida das pessoas. As pessoas, elas estão consumindo tanto essas referências que acabaram deixando de lado o que realmente faz sentido. E um ponto que a gente pode observar é que as coisas novas têm tido uma abertura, uma porta aberta na vida das pessoas muito grande. As pessoas, elas aprendem muito rápido uma dancinha, um estilo de vida, uma dica de maquiagem, uma dica de moda, mas quando se trata da palavra de Deus, a gente não vê tendo esse impacto. A gente vê uma certa resistência da pessoa, né? Isso, a gente vê uma certa dificuldade. Eu não consigo praticar tal mandamento, eu não consigo praticar tal coisa, mas umas coisas que não vão ser proveitosas para ela, não vão ter algum benefício na vida dela com Deus, elas aprendem muito fácil. Porque a gente tem dado muita liberdade, muita abertura para essas coisas, uma abertura a mais do que quando se trata da palavra de Deus, que o problema é a palavra de Deus que não está tendo esse impacto? Ou o problema é a gente que não está deixando a palavra de Deus ela ter esse impacto na nossa vida? Se coisas que não são tão necessárias, né, são mais entretenimento, mais coisas de diversão, tem um impacto muito grande na nossa vida, e a gente pode ver isso aí que a gente nunca pensou que TikToker seria uma profissão agora, né? A gente pode dizer que as pessoas estão vivendo disso hoje. O pessoal também que faz vídeo, que trabalha com YouTube, com Instagram. Quando que a gente pensou que tudo isso seria um modo, uma profissão, que a pessoa iria se sustentar? Então, assim, isso teve um canal aberto na vida das pessoas muito rápido, isso chegou muito rápido e saiu em disparada. Hoje, todo trabalho que as pessoas vão fazer, elas têm que ter um meio digital, um meio de rede social para divulgar, para trabalhar. Se você não tem, você está vivendo na época das cavernas, porque hoje é assim, mas como que isso chegou a esse ponto e a gente ainda hoje, em 2021, a gente fala que a palavra de Deus, ela não está tendo esse impacto na nossa vida, sendo que tem um versículo lá falando que ela é como uma espada de 2 gumes, que corta no mais profundo da alma e divide o espírito. Então, assim, como que a gente hoje a gente não tem visto isso na vida de muitas pessoas não têm visto isso na vida delas e acham que a culpa da igreja, do pastor, da palavra de Deus, eu não consigo. Muita gente fala assim, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender a Bíblia. Mas ela consegue entender um livro, às vezes, super difícil de um escritor, mais difícil, e a Bíblia, ela não consegue entender, porque a palavra de Deus hoje não tem tido essa abertura. Deus, ele não é como a gente. Ele não obriga ninguém a fazer nada para ele. Para ele ter uma liberdade de agir na vida de uma pessoa, ele precisa de uma abertura da própria pessoa mesmo para ele agir na vida dela.
E isso tem sido um problema na vida de muitos cristãos, porque a gente não tem visto a palavra de Deus sendo a verdadeira influência deles. E isso também tá muito atrelado àquilo que a pessoa tá se alimentando, né? A pessoa, ela tá alimentando mais o entretenimento, né? Que, igual você falou, ela tá alimentando mais a voz dessas pessoas que ela escuta e que ditam o que é certo e o que é errado, do que a voz realmente de Deus. Elas investem tempo naquilo que é prazeroso, no momento. E aí o que a gente acaba vendo é muitas pessoas que têm uma obrigação, uma responsabilidade na igreja, né? Mas a gente não consegue ver Jesus nelas. Elas se vestem de uma capa de cristão, mas lá no fundo a referência dela deixou de ser Jesus há muito tempo, porque quando a gente realmente olha para Jesus e tem Jesus como a nossa referência, é impossível a gente continuar do mesmo jeito. A todo momento o Espírito Santo mostra pra gente os nossos erros, mostra pra gente onde a gente tá vacilando, o que a gente precisa melhorar. E logo, se a nossa referência é Jesus, a gente quer imitar ele nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, não é que a gente vai ser perfeito, santo e que não vai pecar. Não é isso. Mas o nosso comportamento mostra quem tem sido a nossa referência. Da mesma forma que eu tenho um gosto pra moda, a Stephanie tem outro, e a gente consegue ver claramente quem são as nossas referências, né, visuais, digamos assim, a gente também consegue ver se a referência daquela pessoa tem sido Jesus, porque suscetível a erro todo mundo tá, mas é igual aquele ditado, né, permanecer no erro é burrice. Então, a gente é suscetível a erro, a gente pode vacilar, mas quando a gente reconhece que errou e volta o nosso foco para Jesus e olha para como Jesus faria, a gente não volta a agir daquela mesma forma. Então, hoje a gente vê muita gente vacilando de uma forma que chega a ser constrangedor. A gente vê o caráter da pessoa não condiz com aquilo que ela diz crer. E isso é muito triste, porque a gente vê uma marca, um peso em cima das pessoas que se dizem evangélicos. A gente vê muitas pessoas elogiando ainda pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, mas ainda tem aquela porcentagem de pessoas que sempre tem algo a dizer contra. Por quê? Se é a mesma palavra, é a mesma Bíblia, sabe? Por mais que existam milhares de denominações, é o mesmo Jesus que a gente está pregando. Mas por que o Jesus que uma pessoa vive, muitas vezes, não é o Jesus que a outra reflete? Por quê? A referência dela tá errada, né? A referência dela não está em Jesus. Então aquela pessoa, ela se veste de uma capa religiosa, mas não é verdadeiramente o evangelho. É por isso que hoje em dia a gente vê muitos crentes sem caráter, que não cumprem o que falam, são pessoas inconstantes. E a gente vai olhar na Bíblia e Jesus não é assim, né? Quando a gente conhece Jesus e tem um entendimento da palavra de Deus, conhece mais a fundo Jesus, você olha e você fala assim, cara, Jesus não faria isso. Jesus não age dessa forma. Jesus não é orgulhoso, sabe? Jesus não é prepotente, ele não é sem palavra, ele não é inconstante naquilo que ele fala, naquilo que ele é. E você olha para muitos cristãos hoje em dia e você vê isso, pessoas que têm títulos nas igrejas e denominações e elas são totalmente orgulhosas, são totalmente temperamentais e vão totalmente contra aquilo que elas estão falando. Então, por que hoje a gente tem que ouvir frases como o povo tá conhecendo Jesus através da igreja ou tomando ranço de crente? Por que a gente tá tendo que ouvir frases como essa, sabe? A gente não pode generalizar nunca nada, né? Porque a gente acaba errando no generalizar. Mas o porquê, sabe? Quando eu ouvi essa frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, porque por mais que ela seja uma frase assim de impacto, ela é um fato, porque muita gente está carregando a Bíblia debaixo do braço, mas não tem sido uma referência. Hoje em dia você vê poucas pessoas que carregam a Bíblia e vivem aquilo dali, sabe? E quando a gente fala viver a Bíblia, a gente não tá trazendo aqui uma religiosidade, porque Jesus, ele não é uma religião, mas a gente quer dizer de viver a palavra no caráter, sabe? Porque as pessoas, elas complicam muito, elas querem enfeitar muito o pavão e elas acabam distorcendo tantas coisas que você ter como Jesus como a sua referência e você viver isso na sua vida, no seu caráter. É o quê? Eu dei minha palavra para uma pessoa, então eu vou cumprir a minha palavra. A gente toma umas coisas como verdades que acabam fugindo
muito da Bíblia. Deus, ele fala que ele não é assim, que ele não muda, ele não volta atrás, ele não é inconstante. E Jesus, ele veio e falou que a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não. Então, antes de você dar sua palavra para alguém, você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que ver se alguma coisa do que você está prometendo, se pode ter em algum momento. É claro que tem coisas que a gente vai ter que arriscar, a gente não sabe se a gente vai voltar atrás ou não, mas a gente não pode ter no nosso caráter de cristão essa conduta tida como aprovada, de eu sempre tenho que voltar atrás no que eu falo, eu sempre tô mudando de opinião, eu sempre tô tendo isso, porque isso é totalmente antibíblico, gente. Deus não é assim. E aí você vai se deparar com cristãos que são assim. Você não pode fechar um acordo com um cristão, você não pode estar num relacionamento com um cristão, porque você não sabe se aquela pessoa ali, ela é uma pessoa totalmente inconstante, cada hora ela é uma coisa, e ela pode voltar atrás na palavra dela. E uma coisa que a gente pode usar hoje como exemplo disso é a atitude de algumas pessoas em relação à vida amorosa também, né? Infelizmente, meninos não se sintam excluídos, mas infelizmente isso tem acontecido muito com as meninas hoje. Então, muitos rapazes, eles procuram uma menina, seja para conversar ou para conhecer, e passam toda a certeza do mundo, mas de uma hora para outra a postura muda. Seja lá porque ele viu alguma coisa que o além revelou, às vezes coisas que não fazem sentido, mas a palavra dele foi quebrada. Enche a menina de promessas, fala várias coisas, mas Jesus não faria isso. Jesus, ele tinha amor pelo próximo, ele sempre deixava isso de lição. Ele era o que trazia as mulheres para perto numa época onde as mulheres eram excluídas. Então, se a minha referência é Jesus, até nos mínimos detalhes Jesus tem que ser visto. Até numa coisa boba, simples, inicial, que é um relacionamento, né? Relacionamento não é algo bobo, mas você iniciar uma conversa ainda não é nada profundo, não é nada garantido. Mas até nesse início, Jesus precisa ser visto. Porque assim como esse exemplo, assim, mais voltado para a vida sentimental, a gente pode trazer esse mesmo exemplo para a vida financeira, para negócios. Muitas vezes a gente vê pessoas que não querem fechar contrato com cristãos, com pessoas que se dizem evangélicos, porque sempre há o quê? Um vacilo, sempre há algo que é feito que, de certa forma, prejudica o negócio. Então, da mesma forma que a gente recebe influências externas de pessoas que estão em alta, nós também temos que influenciar. Jesus, ele nos chamou para ser a luz no meio do caos, no meio dessa escuridão toda, para ser sal, para dar sabor. Então, se a minha referência não está aonde realmente deveria estar, que é em Jesus, as minhas ações vão mostrar algo totalmente errado. Então, a gente tem meninas que defraudam emocionalmente outras meninas, a gente tem pessoas que não querem fazer negócios com cristãos, a gente tem gente que mente. Então, nossa, meu Deus, que tipo de evangelho você tem carregado? Cadê o Jesus que você diz que acredita? Não tá sendo visto aí. E a gente não tá falando isso porque a gente tem o rei na barriga e é super santa. Não, a gente também tá na mesma posição. A gente também coloca as nossas barbas de molho, né? A gente não tem barbas porque a gente é menina, mas a gente coloca as nossas barbas de molho todos os dias, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, antes da gente falar, querer expressar isso pra alguém, a gente tem que trazer pra gente. E a nossa referência sempre precisa estar sendo revista. Será que isso aqui realmente está agradando a Deus? Será que as minhas ações realmente estão refletindo o Deus que eu sirvo? Que eu digo que sirvo? Isso é uma avaliação, uma análise que a gente precisa fazer constantemente. A gente tem que sempre examinar nós mesmos. A gente não tá falando isso aqui pra atacar os crentes, tá? Porque a gente é crente também, né, gente? Mas é porque a gente tem que entender, se você quer carregar o nome de Jesus, então se você vai falar que você é de Deus, então você tem que ser mesmo. Então, ao contrário disso, não fale. Porque se você chegar num lugar e você fala que é de Deus, as pessoas vão querer ver o seu Deus. E o povo adora criticar os crentes já de cara, né? Porque a gente tá em território inimigo, o mundo já é do maligno. Então, se você tá dando mais motivo ainda, eles vão te massacrar mesmo. Então, assim, e não é que você tem que ter medo da opinião de ninguém sobre a sua vida, não. Mas é que você tem que refletir se as suas atitudes, o seu comportamento, o seu caráter tem sido condizente.
porque aí a gente toda hora tem que ficar lidando com situações de assim, nossa, mas fulano é de Deus, né? Fulano falou tanto que era de Deus e na hora que a pessoa tem que mostrar o caráter dela, ela não tem caráter. Se as coisas do mundo, coisas que são entretenimento, tem tanta abertura na nossa vida, às vezes outras coisas também entram tão fácil, e por que a palavra de Deus não está conseguindo ter essa abertura na nossa vida? Será que é por quê? Porque a gente não tem feito tempo pra gente analisar a Bíblia, pra gente analisar quem foi Jesus, porque a partir do momento que eu li isso na Bíblia, que Deus não é inconstante, você já fala, então, opa, eu não posso ser inconstante, porque o meu Deus não é assim. A partir do momento que Jesus fala que a nossa palavra tem que ser uma só, então eu, logicamente, já entendo que então eu não posso sair por aí defraudando ninguém, entendeu? Deus não defrauda ninguém. Quem faz isso não é uma pessoa de Deus. Hoje em dia, a gente, infelizmente, tem que ficar escutando esse tipo de frase, de ranço de crente, porque o crente, ele não tá sendo referência e aí ele entra numa outra coisa que tá querendo julgar o próximo também, mas isso a gente não vai abrir aqui esse leque hoje. Mas a gente só quer trazer mesmo uma reflexão sobre isso, porque são coisas que a gente já viveu e coisas que a gente tem observado e que é muito ruim, que infelizmente não tem como fazer as pessoas entenderem isso. Tem que ser uma autoanálise e um conhecimento sobre quem é Deus e quem é Jesus. Para você ser igual, imitar Jesus, você tem que saber quem é Ele. Por isso que no nosso outro podcast a gente falou muito sobre vida com Deus, sobre tempo, porque a gente só tem como se guiar, se basear numa referência que a gente conhece, que a gente sabe qual é o caráter dela. Às vezes a gente quer enfeitar muito pavão vestindo roupas, porque a minha igreja só pode usar essa roupa, só pode usar isso, só pode usar aquilo, mas se vestir do caráter de Jesus mesmo, a gente não tá vendo. Às vezes você olha pra uma pessoa que você nem acha que ela é muito religiosa, nem nada, tipo assim, olhando fisicamente, você não é que ela não transpareça Jesus, mas, sabe, não é aquelas pessoas que querem sempre mostrar que elas já são de Deus. Mas você você convivendo com a pessoa, você fala assim, nossa, você tem algo diferente, alguma coisa assim, você é diferente. E a pessoa não fica falando, olha, eu sou da igreja, a todo momento ela chega, bom dia, eu sou da igreja, boa tarde, eu sou da igreja, boa noite, eu sou da igreja. Não é esse tipo de pessoa, mas você vê que no conduzir da vida dela, nas atitudes, no caráter, no falar, no posicionamento dela, ela reflete muito Jesus. Então, assim, isso impacta mais as pessoas do que você sair por aí já de cara falando que você é de Deus. As pessoas, elas estão hoje em dia olhando muito para quem a gente é. Se a gente vai carregar essa bandeira, vai levar a causa de Jesus, a gente tem que realmente, primeiro, saber quem é Jesus e deixar com que ele seja a nossa referência, deixar a palavra de Deus ter totalmente essa abertura na nossa vida, porque se a gente tem muita facilidade em deixar as coisas do mundo, as coisas que são entretenimentos, não digo pecado, sabe? Porque não é que é pecado que é errado, que nada. São coisas assim bobas, sabe? Que não são cruciais. Tem toda uma liberdade de entrar na nossa vida, a gente pega tão rápido, né? E Jesus mesmo, a pessoa não consegue ser uma pessoa de palavra, ela não consegue ser uma pessoa de sim, sim, não, não, ou de ter constância naquilo que ela faz. E outras coisas que Deus é e que Jesus é também, ela não consegue ser mansa, ela não consegue ser humilde. Gente, um cristão que não é humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mais interessante dessa passagem é que Jesus ele aponta para ele mesmo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, por que a gente vê tantas pessoas com arrogância na hora de falar, na hora de, sabe, no dia a dia? Isso mostra que ela não tá olhando para Jesus de verdade. É claro que cada um tem seu jeito, cada um tem a sua forma de agir, e o Espírito Santo ele age, dá total liberdade pra gente, né? Ele não vai tornar a gente robô igual ao amiguinho. Eu não sou igual a Stephanie, e a Stephanie não é igual a mim, não é isso. O ponto é que Jesus ele era manso e humilde.
e falou pra gente olhar pra ele. Ele é a nossa referência maior de comportamento. E essa postura que tem que guiar a nossa vida, que tem que ser a base de como a gente vai agir com o próximo, de como a gente vai falar, de como a gente vai se posicionar diante das situações. Então, quando a gente tem isso bem formulado dentro de nós, a nossa palavra passa a ser sim, sim, não, não. Aquilo que a gente faz, a gente também pensa no próximo. A gente pensa se aquilo vai machucar ou vai prejudicar a pessoa que está ao nosso lado. Jesus, em todo momento, ele tinha esse cuidado. Ele sempre mostrava a verdade, ele sempre trazia a clareza para quem seguia ele. Eu tenho para mim um exemplo muito forte de como Jesus tratava as mulheres naquela época. As mulheres eram totalmente rejeitadas e deixadas de lado. E Jesus sempre trazia as mulheres para perto. Ele sempre se preocupava com elas. Então, como rapaz, você tem que pensar nisso, porque eu, como homem, tenho esse tipo de postura, porque eu sempre fico falando com várias meninas na internet ao mesmo tempo, ou você que já é casado, não valoriza a sua esposa. Será que Jesus agiria dessa forma? Será que Jesus teria essa postura? A nossa pergunta tem que ser essa, se a nossa referência é Jesus, como que Jesus agiria diante as situações, diante os problemas? Não é que a gente tem que jogar o peso todo para Jesus, mas a gente tem que aprender com ele e agir como ele agiria diante aquela situação. A nossa referência, a nossa influência tem que ser Jesus. A gente falou isso no outro episódio, a gente vai falar isso nesse também, que hoje tem muitos influenciadores, muita gente que é de Deus, também tem muita gente que não é de Deus influenciando, mas a gente já tem há muito tempo uma boa influência, a gente já tem há muito tempo para quem a gente tem que olhar. Jesus, ele tem que ser a nossa influência, a nossa referência, né? Não pra gente agradar ninguém, não, porque Jesus, ele, como você falou agora desse exemplo das mulheres, ele não veio pra cá para atender as expectativas do povo em relação ao Messias. Tanto que o povo nem creu que ele era o Messias, de tanto que ele não atendeu as expectativas, porque ele não estava preocupado com isso. O que Deus pediu para ele vir fazer, ele pegou e fez. Jesus veio do céu, então ele convivia com Deus, então ele veio ser aqui na terra quem Deus é. Então, ele não veio para atender as expectativas das pessoas, ele veio para mostrar Deus. Então, assim, Jesus foi Deus com a gente aqui um pouquinho na Terra, e o que as pessoas puderam experimentar de Deus foi o quê? Que ele é uma pessoa de palavra, que acolhe, não julga, que ele realmente não é da nossa natureza, a nossa natureza é totalmente corruptível. Então, assim, reflita sobre isso, reflita se você realmente tem mostrado uma religião na sua vida, uma denominação, ou se você tem realmente mostrado Jesus. E para fechar, essa passagem em Gálatas 6, versículo 4 e 5, é muito isso que a gente está falando. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Fiquem com Jesus, firmados na verdade.